agora, Chaguinho, o que a gente vai ter? Bom, Mariana, né? Voltando aqui, o que é que nós teremos agora, né? Hoje, né? Esse domingo, primeiro domingo do mês de agosto, a gente celebra, comemora, né? Reza pela vocação sacerdotal, né? É isso aí. E você poderia ali ir buscar conosco ali um sacerdote para a gente falar um pouco sobre essa vocação? Na hora. Pois vai pegar lá, por favor. Boa tarde, Chaguinha. Padre José Carlos Olivindo. Boa tarde, Chaguinha. Boa tarde, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando nesta live vocacional. Tudo bem com o senhor? Estamos bem, né? Graças a Deus, né? Na medida do possível, Coisa caminhando boa. do jeito que a graça de Deus nos permite caminhar. Amém, amém. E José Carlos Olivindo, como foi que surgiu esse negócio de ser padre? Vixe Maria, isso aí foi quando... Você vai dar uma resumida, porque já a gente começa a celebração. A história é longa, né? A missa teria que ser 7 horas para eu poder contar a história toda, né? Mas a questão é o seguinte, eu olho para qual câmera? Pronto, muito bem. Então, Chaguinha, vou olhar para a câmera para falar diretamente com o povo que está em casa. Na vida a vocação, eu costumo dizer que faz parte de uma conversão. A vocação nasce de uma conversão. Quando a gente deixa de olhar para projetos um tanto quanto egoístas e a gente começa a sonhar o mesmo sonho que Deus tem para a gente. Eu acho que descobrir a vocação parte do momento em que você deixa de pensar um tanto quanto em si e pensa um pouco mais naquilo que Deus queria para você. Eu, como todo jovem, sempre tive muitos projetos, e bons projetos. Não são projetos ruins, mas no ano de 2005, ao conhecer a congregação da missão, na minha cidade, em Tianguá, ao participar das Santas Missões Populares Vicentinas, o chamado ele começa a vir de uma forma mais forte. Por muito tempo eu neguei o chamado para o sacerdócio, mas chegou um momento em que eu não tive mais condições de negar de que Deus me chamava e eu tinha que responder ao convite para a vocação sacerdotal. Então, em 2005, eu conheci a congregação da missão. Em 2006, organizei e trabalhei nas Santas Missões Populares na minha cidade. E no fim de 2006, eu já estava tomando a decisão de entrar para o vocacional da congregação da missão. Então, como eu disse, eu sempre tive muitos projetos, mas chegou um momento em que eu deixei de olhar para um sentimento mais egoísta e comecei a sonhar o sonho de Deus na minha vida. Amém, amém. E que bom poder escutar tudo isso, Padre, olhando nos seus olhos e ver a verdade, né? Porque eu acredito que toda e qualquer vocação, como a sacerdotal, ela é um serviço, né? É um serviço a Deus e aos irmãos, não é isso? Com certeza. Eu costumo dizer, e eu estava dizendo, se não der certo eu falar aqui hoje, tudo o que eu ia falar está em 2 homilias, a de ontem à noite e a de hoje pela manhã na comunidade Boa Semente. O meu sentimento hoje de vocação é o quê? Que vocação, mais do que chamado, é uma resposta de amor. Uma resposta de amor ao amor que nos amou primeiro. Então, vocação, mais do que chamado, é responder a Deus e aos irmãos. Eu quero viver a minha vocação para ir para o céu e levar também outros comigo. Então, o meu desejo hoje, o meu entendimento de vocação é isto. É responder ao desejo de Deus na minha vida, sobretudo para a santidade, e através da minha vocação específica,
gerar também novos santos para a igreja. Amém, amém. E assim, Padre, eu acho que, né, nossa hora já está chegando, né, para a gente poder concluir aqui a nossa live. Foi tudo muito bom. Mas se o senhor quiser falar um pouco de como é o tema desse mês vocacional, né? Tudo isso que é colocado para nós hoje, né? Nesse mês vocacional. Muito bem, Chaguinha. Então, todos os anos a igreja no Brasil propõe um tema de reflexão. Todos os anos a igreja propõe um tema para guiar, para nortear a nossa reflexão vocacional. E este ano o tema é Amados e Chamados por Deus. Ao ver este tema, me lembrou muito o lema do pontificado do Papa Francisco, que diz em latim, miserando atque eligendo, que quer dizer, ele teve misericórdia e por isso me elegeu. Ele teve misericórdia e por isso me chamou. Este tema deste ano que a igreja no Brasil propõe, me faz lembrar muito este lema do Papa Francisco, que quer dizer o quê? Deus nos chama para uma vocação, não que nós já sejamos prontos, acabados e santos. Deus nos chama porque nos ama. Deus nos chama porque tem misericórdia de nós. E por tanto nos amar, Ele nos chama para uma vocação santa. A primeira vocação é a vocação à vida, o dom da vida. E a última e mais importante vocação é a vocação à santidade. Ninguém pediu para nascer. Então viver neste mundo é um dom, é uma dádiva, é um presente da graça de Deus. Então Deus nos ama, Deus tem misericórdia de nós, nos dá o dom da vida, para que nós gastemos esta vida respondendo a uma vida ainda maior, que é a vida da graça, a vida da santidade. Então as vocações específicas que nós abraçamos neste mundo, é uma forma de gastar a nossa vida para Deus e para os irmãos, e respondendo ao chamado à vida da graça, que é a santidade. Então, o Senhor nos ama, o Senhor tem misericórdia de nós e por isso nos chama, porque Ele nos quer perto dEle, Ele nos quer inteiramente para eles. O desejo mais louco do coração de Deus é salvar a humanidade, é salvar a mim e a você. É um amor apaixonado de Deus por nós. E responder à vocação é também se deixar enamorar, se deixar apaixonar pela graça de Deus que nos chama. Amém, amém, Padre. E assim, já encerrando aqui a nossa live, a nossa animação vocacional, eu acredito que não há nada melhor do que comemorar a vocação do Senhor com a celebração da Santa Missa. Perfeitamente. Então, agora nesse momento nós vamos nos aprontar, nós vamos nos organizar aqui, o sacerdote vai estar aqui colocando os paramentos, para que dentro de instantes a gente possa começar a Santa Missa e louvar ao Senhor pela vocação sacerdotal e por todas as vocações. E neste primeiro domingo do mês de agosto, lembrando a vocação ao ministério ordenado, eu gostaria de provocar para que cada um de nós que está em casa possa também rezar por um padre que marcou a sua vida, que marcou também a sua história de fé. Todo mundo tem um padre na sua história, ou vários padres na sua história. O padre que lhe batizou, o padre que deu a sua primeira comunhão, o padre que fez o seu casamento, o padre que lhe deu uma unção na hora que você precisava, que lhe ouviu em confissão, que lhe atendeu em direção espiritual no momento oportuno e que transformou a sua vida. Então, hoje, reze pelos padres, reze pelo seu padre, reze por aquele padre que marcou a sua vida, mesmo que este já tenha partido desta vida. Padre Zezinho diz que
nós rezamos por alguém também quando lembramos desta pessoa. Então lembre neste momento, recorde e coloque diante de Deus estes padres que marcaram a nossa vida. Sobretudo hoje, rezando pelos padres idosos e enfermos. Padre Zé Carlos, muito obrigado pela sua presença, né? Enquanto o senhor vai lá, a Mariana vai chegando aqui para a gente concluir nossa transmissão. Muito obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigado, Conte com as Chaguinha, nossas orações. obrigado, Mariana, e parabéns pela programação do mês vocacional. Obrigada, Padre. Lembrando, gente, que todo domingo, nesse mês vocacional, às 17 horas, nós teremos a hora vocacional, assim como hoje, e também as Santas Missas serão às 18 horas aos domingos. Obrigada, Chagas. Obrigado, Mariana. E acompanhe e reze conosco.